A administração da frota. Vamos pensar na administração da frota. Se sabemos que nós temos transporte rodoviário dominando o nosso país, adivinha que tipo de frota e a administração da frota é a concentração aqui nacional? Da frota rodoviária. Não há como. Se uma empresa, né, não tiver uma boa gestão dos seus ativos, uma boa gestão da administração da frota, ela vai se perder em lucratividade. A gente tem consciência de quão caro é as extensões, né? Sabemos do estado das nossas rodovias, sabemos do percentual de pavimentação, sabemos do pedágio. Então, se não há uma boa gestão de frotas, se não há uma boa administração da minha frota, certamente acabou-se o lucro. Né? Não há quem sobreviva numa operação logística dessa maneira. Então, quando nós pensamos em administrar a frota, é pensar na minha frota e pensar de maneira estruturada. Então, quero caminhar com vocês nesse encontro falando um pouquinho de gestão de ativos, dessa administração de frota e propor também alguns indicadores, porque é muito importante esse trabalho do operador logístico. Inclusive, quando nós pensamos aí nas empresas, nas transportadoras, nas transportadoras cada vez mais dominantes no país, que trazem tecnologia, esse é um cargo cada vez mais requerido. O operador logístico que vai cuidar da frota. Então, é uma grande atuação para a operação logística. Pessoas que vão trabalhar lendo indicadores, propondo soluções, administrando a frota de maneira efetiva. Então, é um assunto extremamente relevante quando nós pensamos no desenvolvimento logístico, a administração da frota. Primeiro, essa ideia, né? Essa ideia fundamental, essa ideia conceitual, que se eu administro bem a minha frota, eu vou diminuir o impacto que tem o custo de transporte. Então, já tem um impacto extremamente agressivo de transporte. Se eu não administrar, eu não vou ter uma boa gestão. Qual é o desafio, então, conceitual de administrar a frota? Propor soluções para um bom uso da frota. E evidente que as soluções elas vão estar num universo um tanto quanto limitado. O que faz com que o operador logístico tenha que ter o famoso criatividade, tenha que, claro, contar com tecnologia, contar com indicadores, já que com o uso da minha frota rodoviária, eu vou ter ali um olhar sobre um modal direto e sobre as circunstâncias desse modal. Então, é fundamental a criatividade e a boa leitura para a tomada de decisões quando nós pensamos na administração da frota. Nós podemos pensar nessa gestão dos ativos da frota, um ativo de uma empresa, um ativo de uma organização, de maneira conceitual, administrar, gerenciar, reger os veículos pertencentes à empresa. Então, quando nós pensamos nesse conceito, o que né, gestão de ativos? É a gestão das frotas, com a seguinte atividade e objetivo: o gerenciamento, a administração dos veículos que pertencem à empresa. Não é? É claro que nós podemos pensar em alguns serviços que a gestão de ativos da frota vai prever, né? Algumas atividades vinculadas. Se eu tenho que fazer a gestão, se eu tenho que prever, se eu tenho que administrar os veículos, eu vou ter que ter uma boa leitura para avaliar o desempenho, eu vou ter que ter pessoas atuantes, e aí, olha só, o leque de atuações, quando nós pensamos nisso, para a operação logística. Por isso que eu dei o destaque agora há pouco. O leque de atuações é muito grande. Pessoas especializadas em avaliação de desempenho, leitura de
de indicadores, contratações, contratos, despacho de veículo, dimensionamento de frota, na manutenção dos veículos, na cotação, no controle das normas. É preciso entender toda essa questão também normativa brasileira, padrão de serviço, solução de sinistro. Tem que estar pessoas especializadas somente em áreas. E cresce cada vez mais para um bom desempenho pessoas que vão trabalhar em áreas logísticas e vão só falar e trabalhar, atuar na parte contratual. E só com contrato de seguro, solucionar sinistro, pessoas especializadas, cada vez mais desenvolvidas para atuar na gestão dos ativos da frota. Essas atividades são as mais crescentes no meio. E, sobretudo, uma atividade que, se a logística, se a modal, e o modal é rodoviário, manutenção, teremos. Não tem como escapar. Mas a habilidade de gerenciamento na manutenção é uma atividade essencial quando a gente pensa na gestão do ativo. É claro, e estamos falando da simples manutenção, a manutenção complexa. Mas com um olhar logístico, fazer uma boa gestão em termos de manutenção é trazer a solução adequada. É contribuir para que eu tenha vida útil no meu veículo. E aí, é claro, quando a gente pensa em manutenção, você que tem veículo aí, fica mais claro de entender isso. Mas mais vale fazer manutenções frequentes ou deixar para manutenções quando não há mais retorno. O que você vai gastar mais? Não é? No que vai ter mais investimento de dinheiro? Então, da mesma maneira, é assim que nós temos que pensar quando nós temos aí, na gestão de ativos, a manutenção. Nós temos que prolongar a vida útil, né? Nós temos que controlar essa gestão. E essa atividade logística é a avaliação, é a leitura dos indicadores e a execução do serviço. Ó, vai parar. Programação. Imagina a programação que tem que ser feita. Tal veículo está na hora de fazer a troca disso. Olha, pela leitura de indicador, aquele veículo precisa fazer isso. Essa decisão é estratégica, é importante e vai fazer com que as soluções da gestão dos ativos apareça de uma maneira muito eficiente. Ou seja, prolongando a vida, prolongando a minha frota. Quando a gente pensa na ordem de serviço dentro desta esfera, que então estamos falando da administração da frota, gestão dos ativos, da manutenção. 5 elementos são essenciais para uma ordem de serviço eficaz, para um padrão de trabalho com excelência, que deve ser seguido, uma padronização, um trabalho com excelência, para revelar cada vez melhores soluções de prolongar a vida útil da minha frota. 5 elementos essenciais. Determinar o serviço a ser executado, determinar o local a ser executado o serviço, determinar os materiais, né? E determinar se vai ou não ter funcionários envolvidos para, então, eu ter a realidade do meu custo de manutenção. Então, 5 elementos na minha ordem de serviço de manutenção. Qual é o serviço detalhado a ser executado? Onde será? Eu tenho, a minha empresa possui oficina própria? Será que ela possui uma empresa parceira? Olha a importância aqui da leitura, se é terceirização, se é trabalho próprio. Vamos pensar cotação, materiais. Vai ter que trocar isso. Ok? Como vai ser essa cotação? Né? E se vamos nos apropriar de funcionários ali do setor para essa manutenção. Assim, eu vou ter claramente o meu custo de manutenção efetiva. Minha ordem de serviço, então, se torna elemento chave dentro desse processo.
Falamos já sobre o que é, então, a gestão de ativos. Falamos dessa ideia de administração da frota. E agora nós vamos falar sobre indicadores de desempenho. Como é importante a leitura dos indicadores de desempenho. Então, o que é um indicador? É uma medida, né? Uma medida que geralmente é quantitativa, e essa medida vai me dar o quê? Uma leitura de dados. Então, um indicador de desempenho vamos pensar aqui, indicador de desempenho de fornecedor. Eu vou ler os dados e vou tomar uma decisão. Ó, na semana tal foi assim, um mês depois foi assim o indicador, olha esse número. Então, dentro desse padrão, isso é indicador. Quando nós pensamos na administração da frota, na gestão de ativos, quando a gente pensa em indicador de combustível, desempenho de combustível, eu vou fazer uma leitura e eu vou ser capaz de verificar quanto tem sido o meu consumo naquele período, quanto tem sido o meu consumo naquele período dimensionado naquela frota. Então, é muito importante e extremamente necessário a leitura de indicadores dentro da gestão de ativos. Quando nós pensamos nessa leitura, nós vamos trabalhar com mais eficiência. Então, fazer e trazer os indicadores fará com que, então, eu tenha um mapa, eu tenha um diagnóstico de como eu estou andando com a minha frota. Eu tenho, então, como tomar decisões com base em dados seguros. Logo, se eu tenho uma leitura, se eu tenho informações boas, eu vou conseguir ter melhores decisões no futuro. Vou trabalhar com uma eficiência de indicadores de desempenho muito grande. E eu queria, nesse passo, apresentar alguns indicadores, começando por indicadores de consumo, como nós vamos trabalhar esses indicadores. Nós vamos, então, pensar no primeiro indicador aqui, que é o indicador de consumo de combustíveis. Então, o que nós vamos fazer? Como eu descubro um indicador de consumo de combustível? Eu vou pegar o volume total de combustíveis consumido em litros, representado pela incógnita total de litros, TL, dividido pela quilometragem total percorrida. E aí você vai falar para mim assim, professor, essa conta aí eu faço sempre. Toda semana eu estou ali, né? Eu abasteço a cada mês, eu estou fazendo esse indicador. Claro, isso aí você já deve ter feito. Inclusive, o indicador de consumo de combustível é muito útil para determinar se você usa etanol ou usa gasolina, por exemplo. E isso é muito importante quando nós pensamos na boa gestão dos ativos da frota. Indicador de consumo de combustível, volume total de combustível consumido, TL, pela quilometragem total percorrida. Não é? Nós vamos ter aí uma boa noção de consumo de combustível. Próximo indicador aqui, o indicador de consumo de quilometragem rodado por pneu. Então, outro indicador importante para a tomada de decisão. Indicador de consumo de quilometragem rodada por pneu. Nós vamos ter a soma de alguns períodos de pneu rodado. Então, a primeira informação é que nós vamos ter a quilometragem percorrida na primeira vida do pneu, mais a quilometragem percorrida na primeira recapagem, mais a quilometragem percorrida na segunda recapagem. Então, isso vai me indicar o consumo de quilômetro rodado por pneu. Né? Quanto o pneu está gastando? Como tem sido esse gasto? Como tem sido essa apuração? Como tem sido esse desenvolvimento? Vou somar quilometragem percorrida na primeira vida do pneu, quilometragem percorrida na primeira recapagem e na segunda recapagem. Note que
uma boa administração da frota, uma boa gestão dos ativos tem informações, né? Então, olha só a atividade aqui, que é a atividade de coletar dados. Eu tenho que saber a quilometragem da primeira vida, eu tenho que saber a quilometragem da recapagem, eu tenho que saber a quilometragem segunda, terceira, quarta recapagem. No caso, eu tenho que ter essas informações, não é? Então, esse é o segundo indicador, indicador de consumo de pneu, né? Vimos o indicador de consumo de combustível, esse é o indicador de consumo de pneu. Terceiro indicador para uma boa gestão de ativos é o indicador operacional, né? Então, não vai medir consumo, mas vai medir como tem sido a operação, que é o indicador de quantidade de veículos quebrados por rota. Então, nós vamos ter os veículos quebrados por rota será igual ao número de quebras dividido pelo número de veículos da frota. Vou multiplicar por 100, porque eu quero esse índice em números percentuais. Então, o indicador operacional de veículos quebrados em rota será o número de quebras dividido pelo número de veículos da frota. 3 indicadores essenciais para uma boa gestão de ativos da frota. É claro que nós vamos praticar, né? Então, nós vamos praticar o uso desses indicadores, né? Nós vamos fazer isso de maneira parcelada. Então, nesse encontro, eu quero apresentar aqui para você um exemplo, né? E no encontro posterior, nós faremos aqui o cálculo dos indicadores de desempenho. Então, vamos imaginar uma empresa que possui 400 caminhões, 200 furgões e precisa calcular alguns indicadores de desempenho do ano passado, né? Então, de 2019. Então, precisa fazer esse cálculo. Vamos fechar o ano aí, precisamos ter esses indicadores. Enfrentamos esse ano pandemia global, então vamos dar uma olhada nesses indicadores. Então, a empresa vai separar os cálculos por tipo de veículo. Então, nós vamos fazer os indicadores dos caminhões e os indicadores dos furgões. É claro, vou encaminhar para vocês as informações para que você possa, então, construir esses indicadores aí como exemplo. E nós faremos no encontro posterior aqui essa apuração dos indicadores de desempenho, não é? Então, nós vamos fazer isso de uma maneira bastante eficaz e eficiente aqui com você, calcular esses indicadores de desempenho e fazer a leitura dos dados. Mais do que só ter o indicador, ele se torna eficiente porque eu consigo ler o dado e consigo ter uma resposta eficaz e eficiente.